Se você quer saber qual é o principal risco da tirzepatida ou da Mounjaro, a famosa caneta emagrecedora, e o pior, o risco que ninguém comenta sobre ele, fique comigo até o final do vídeo. Primeiro de tudo, vamos entender um pouco sobre o mecanismo de ação da Mounjaro. De forma resumida, ela é uma cópia turbinada de dois hormônios que o nosso corpo ele já produz naturalmente, a GIP e a GLP-1. Mas afinal, o que faz a GIP e a GLP-1? Bom, esses dois hormônios eles exercem várias funções, sendo algumas delas ainda desconhecidas ou não tão claras assim para a gente. Porém, as mais importantes para o nosso caso são: elas estimulam a liberação de insulina, diminuem o tempo que o estômago leva para se esvaziar, ou seja, o alimento ele fica por mais tempo no estômago, fazendo com que você não fique com tanta fome. E elas dizem para o cérebro que você está sem fome. Tudo isso ajuda no emagrecimento e na perda de peso. Até aí tudo certo. Agora, aonde o problema ele começa? Bom, esses hormônios eles foram projetados naturalmente no nosso corpo para fazerem o seu efeito no organismo por cerca de 3 a 5 minutos. Agora, pasmem. Essa medicação ela estende esse prazo não só para 3 a 5 minutos, mas para 7 dias. O que a gente tem que ter em mente é que tanto a GIP quanto a GLP-1, elas possuem essa função, digamos assim, de emagrecimento, porém, existem outros tipos de processos que elas também estão ligadas que não são tão claros assim para a gente. Processos no cérebro, por exemplo. Beleza, então qual é o grande problema? O grande problema não é a medicação em si. Muito pelo contrário, ela é uma medicação extremamente poderosa se a gente usar ela da forma correta. Ela é como se fosse uma ferramenta. Como toda ferramenta, se ela for utilizada da forma correta, ela vai ser excelente. Agora, usada da forma errada, ela pode causar um desastre muito grande, que é o que está acontecendo com a Mounjaro, com a tirzepatida, enfim, com todas essas canetas emagrecedoras. Por quê? Vocês já devem ter reparado que as pessoas no geral e até os profissionais de saúde vendem a ideia dessas canetas emagrecedoras como sendo simplesmente uma caneta emagrecedora. As pessoas elas tomam essa medicação extremamente poderosa como se fosse apenas aí alguma vitamina, uma vitamina C, um complexo B que a gente pode tomar todos os dias sem nenhum efeito colateral ou um efeito colateral mínimo. E eu vou dar para vocês 2 exemplos de medicações que foram consideradas extremamente seguras e, digamos assim, perfeitas na época em que eles foram lançados e depois de um certo tempo aconteceram vários problemas e problemas graves na saúde porque a gente não tinha de forma clara qual era o mecanismo de ação exato dessas medicações. Todos nós já tivemos alguma dor, alguma inflamação, alguma batida que a gente teve, alguma torção que a gente precisou tomar algum anti-inflamatório. E também, alguns de nós, enquanto estávamos tomando esses anti-inflamatórios, a gente não escutou aquele conselho daquele farmacêutico dizendo para a gente forrar o nosso estômago com algum alimento antes, para que aquele anti-inflamatório ele não cause um desconforto gástrico. E alguns de nós, eu me incluo nesse caso, já teve aí uma dor gástrica bem grande que a gente até, dependendo do caso, até confunde aí com algum problema cardíaco, alguma coisa assim. Pois bem, esse é o efeito colateral principal dos anti-inflamatórios não esteroidais, que é o caso dos mais famosos ibuprofeno, meloxicam, cetoprofeno, todos esses anti-inflamatórios que ajudam na dor. O que aconteceu depois disso? A indústria farmacêutica, vendo esse efeito colateral, ela tentou diminuir esse efeito colateral. O que aconteceu? Então, a indústria farmacêutica ela percebeu que o mecanismo de ação desses anti-inflamatórios é desligar 2 enzimas do nosso corpo, a COX-1 e a COX-2. Porém, ela percebeu que apenas desligar a COX-2 produz todos os efeitos anti-inflamatórios, que é diminuição do calor, diminuição da dor, etc. E o desligamento, a inibição da COX-1 é que faz com que
o anti-inflamatório ele tenha todos os efeitos colaterais dele. Logo, a indústria ela teve uma ideia genial: desenvolver um anti-inflamatório que desligue apenas a COX-2 e deixe a COX-1 funcionando normalmente. Foi aí que surgiu os famosos coxibes. Por muito tempo, esse anti-inflamatório ele foi utilizado na clínica e o pessoal, vendendo como se fosse um anti-inflamatório perfeito, usava e talvez até abusava um pouco mais. Por quê? Na teoria, ele não tinha os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios convencionais. O que aconteceu é que no decorrer do tempo, o pessoal foi percebendo que pessoas saudáveis que faziam uso desse anti-inflamatório tinham mais riscos de infarto do miocárdio e outros problemas cardíacos no geral. No final das contas, eles perceberam que, inibindo apenas a COX-2, a medicação ela meio que desestruturava vários processos do corpo que faziam com que a chance de um problema cardíaco fosse muito maior. Outro exemplo também, acho que várias pessoas vão lembrar da talidomida. Era uma medicação própria para enjoo de mulheres grávidas e que no final das contas resultou em várias crianças com más formações pós-parto. De qualquer forma, o que eu quero dizer com essas duas histórias? Os danos causados por essas duas medicações vieram da mesma causa, que foi o ser humano achando que entendia completamente do nosso corpo e, no final das contas, abusou de uma ferramenta que ele não tinha total controle, de uma ferramenta que ele achava que entendia 100%. Então você está dizendo que a Mounjaro ela deve ser banida, a gente não pode usar essa medicação, é uma medicação totalmente perigosa, proibida, é isso? Não. A tirzepatida, a Mounjaro, todas essas canetas emagrecedoras, elas foram um grande achado. Ninguém pode negar o efeito benéfico dessas medicações no tratamento de diabetes, de obesidade grave. Porém, o problema é que as pessoas de hoje esqueceram que isso é uma medicação. E o pior, é uma medicação completamente nova que, por mais que alguns profissionais da saúde vendam essa medicação como sendo algo completamente segura e dizendo que tem total controle dos efeitos colaterais, isso não é verdade. Assim como qualquer ferramenta, a gente precisa saber utilizá-la. E mais importante, saber quando não utilizá-la. O que a gente mais vê nos dias de hoje são pessoas querendo aí perder 2, 3, 4 quilinhos, pegando uma Mounjaro, uma tirzepatida, e o pior de tudo, no mercado ilegal, e não tem nenhum controle específico daquilo ali, e tomando sem nenhum acompanhamento médico. Gente, isso é um absurdo e a maioria das pessoas não enxergam isso. Esse que é o principal problema. A tirzepatida é uma ferramenta incrível se utilizada da forma correta e com as devidas precauções, com acompanhamento médico, com o cálculo certo de risco-retorno e não como ela está sendo usada nos dias de hoje, que é extremamente banalizada, simplesmente uma medicação como se fosse uma dipirona qualquer e o pessoal tomando como se não houvesse amanhã. O principal problema disso é que a gente acha que a gente está mexendo com algo que a gente entende completamente. Isso não só da Mounjaro, tá? Isso em qualquer outra medicação. A gente acha que entende o mecanismo de ação dela completo, a gente acha que tem o controle dessa medicação, quando na verdade isso é só uma ilusão. O principal problema está na banalização desse tipo de medicação. E o pior, alguns profissionais de saúde vendendo esse tipo de ideia, esse tipo de medicação como sendo algo 100% seguro para você perder 1, 2, 3 quilinhos, aquela famosa pochete na sua barriga. Então é isso, pessoal. Queria saber a opinião de vocês sobre esse tema. Eu posso trazer alguns vídeos depois explicando o mecanismo de ação de forma mais detalhada da Mounjaro, se vocês quiserem. Peço para que vocês curtam, compartilhem o vídeo para aquela pessoa que você sabe que está tomando ou que está querendo tomar, para ela pensar, refletir um pouquinho sobre isso. E é isso, pessoal. Agradeço e até mais.